Olá, meu nome é Matheus Pereira e vou apresentar o projeto 2020 da equipe Canarinho Advanced da Unesp de Bauru. Iremos dividir nossa apresentação em 4 partes, passando desde a estratégia inicial, caminhando até o projeto detalhado. Primeiramente, para o ano de 2020, a equipe traçou algumas metas que desejamos alcançar com o projeto. Para isso, utilizamos de metodologias ágeis para traçarmos os caminhos até as nossas metas. Com o intuito de estarmos entre os 3 primeiros, dividimos nossa estratégia em competição de projeto e competição de voo. Para a competição de projeto, pontuamos aperfeiçoamento dos testes realizados, avanço das análises feitas no projeto, inclusão de mais dados de voo no relatório, e para a competição de voo, aprimoramento de metodologias de construção, organização dentro da oficina e maior interdependência entre as peças projetadas. Porém, com a situação da pandemia e o isolamento impedindo a construção, houve um foco nas decisões relacionadas ao projeto. Para iniciarmos o projeto, foi realizada a análise de regulamento, pontuando atração ilimitada, retirada do trade-off de área sustentadora e carga paga, peso máximo de 20 kg e alteração da missão com a leitura do QR Code como as principais mudanças do regulamento. Com essas principais mudanças, estipulamos características principais que a nossa aeronave deveria possuir. Decidiu-se projetar com o METEOW em 20 kg para uma maior pontuação. Sendo assim, a principal característica almejada é a eficiência estrutural. Além disso, buscando por uma melhoria contínua, precisamos acertar alguns erros cometidos em 2019 que causaram a nossa queda na competição. Sendo assim, listamos as características que precisamos mudar para solucionar as falhas, sendo elas fixação e formato de tail boom, fixação da asa na fuselagem e espiral instável. Tendo fixado as principais características e as que estiveram falhas, listamos outras que gostaríamos de alterar para a redução de dificuldades, como partição da asa, trem de pouso, formato da carga e localização da placa de aquisição de dados. Entrando na concepção de projeto, começamos pela escolha do perfil, que buscou a utilização de um perfil super sustentador que apresentasse um bom CL e uma boa relação de CL por CD. Sendo assim, interpolamos 2 perfis para chegarmos no perfil Canarinho 2020, mostrando resultados superiores aos utilizados anteriormente pela equipe. Em relação às empenagens, escolhemos o perfil NACA 0010 para empenagem vertical, devido ao seu menor arrasto em comparação com os que satisfaziam as necessidades em relação a CL máximo e CM0. Para empenagem horizontal, foi utilizado um Clark YH, devido ao seu maior ângulo de stall, menor arrasto e menor momento de dobradiça. Para a geometria da asa e dos comandos, a equipe desenvolveu um programa de otimização multidisciplinar de projeto, sendo algo uma inovação para a equipe, sendo colocado como input os dados dos perfis selecionados e uma estimativa inicial de tração estática. Também definido alguns fatores como baixa velocidade de stall para a missão e que o ponto de trimagem necessitasse pouco ou nenhum comando de profundor em velocidades próximas da velocidade de decolagem. O funcionamento do algoritmo funciona como apresentado pelo fluxograma. É feita uma estimativa inicial de geometria e feitos cálculos aerodinâmicos. Após isso, são feitos os cálculos de estabilidade. Caso a configuração seja estável, é estimado seu peso vazio e atribuído uma pontuação de voo, e reinicia-se o processo. Em caso de instabilidade, a geometria é alterada sem registro. Esses foram os limites e as condições utilizadas para o AMDO. Em todas as configurações criadas, foram selecionadas as 3 melhores configurações, que após cálculos mais refinados, foi optado pela segunda opção. Entrando na escolha do grupo motopropulsor, foi decidido pela escolha do motor elétrico, devido à vantagem do peso da bateria como carga paga, a possibilidade da utilização dos investimentos dos anos anteriores em ESCs e baterias, a utilização do reversor para pouso em 100 metros e também a experiência que a equipe obteve nos últimos anos. Porém, foi necessário a compra de um novo modelo, tendo em vista que durante a competição de 2019, nosso modelo apresentou falhas. Para isso, foi definida uma velocidade ideal para que as cargas não fossem elevadas e cumprissem com os objetivos, sendo estipulada a necessidade de 60 N de tração. O motor deveria alcançar no mínimo 60 N com uma hélice menor que 16 polegadas de diâmetro. Sendo assim, chegou-se a esses 3 modelos apresentados, levando em conta os parâmetros como compatibilidade com ESC, bateria, custo-benefício, chegou à escolha do motor HKI 4 4035 de 560 kV. Como dito anteriormente, pontuamos algumas falhas e dificuldades apresentadas em 2019, sendo assim, buscamos solucioná-las para o novo projeto. Começando com o tail boom, com o intuito de reduzir o arrasto por conta dos cantos vivos, além de facilidade construtiva, utilizou-se tubo de carbono. Além disso, a fixação por 4 parafusos foi alterada para uma manga e uma barra roscada com porcas, aumentando a facilidade construtiva e a segurança. Na fixação da asa na fuselagem, notamos que foi uma das causas da nossa queda em 2019, que não garantiu o ângulo de incidência escolhido, agravando alguns fatores de estabilidade e controle. Por isso, a nossa fixação é feita por uma semilongarina fixa na fuselagem, que é fixada por parafusos nas outras semilongarinas. Além de resolver a falha que ocorreu em 2019, também solucionou a dificuldade com transporte e construção, já que a asa é tripartida.
Em relação ao trem de pouso, enfrentamos algumas dificuldades com a construção, em relação à alta demanda de tempo e material e o elevado peso. Dessa forma, foi projetado outro sistema comparado com o utilizado anteriormente. A nova configuração de trem de pouso apresentou resistência semelhante, porém sendo mais leve, mais fácil construtivamente e havendo uma diminuição na rigidez, já que a configuração anterior estava ocorrendo delaminação devido aos altos impactos. Sobre a carga paga, a equipe optou por trocar o formato e material, devido à necessidade da utilização de cargas que pudessem realizar um ajuste fino, tendo em vista o alto peso individual das cargas utilizadas anteriormente, além de auxiliar no posicionamento do CG, que ocorria caminhando para trás, que agora apenas sobe. Outra dificuldade solucionada foi em relação à placa de aquisição de dados. Anteriormente ela era posicionada na asa, o que causou algumas dificuldades em relação a ruídos de aquisição, ocorrência de desconexão do cartão microSD durante o voo, dificuldade de manutenção. Sendo assim, a placa foi reposicionada na parte superior da fuselagem, local de fácil acesso, possibilitando o trabalho em conjunto da equipe. Entraremos no projeto detalhado, começando por aerodinâmica. Esse ano foi feita uma análise numérica, sendo assim, possibilitou-se a comparação com os dados obtidos analiticamente, proporcionando um maior entendimento sobre o comportamento da aeronave, podendo assim comparar os dados obtidos através dos cálculos analíticos e também da análise numérica, tanto para sustentação quanto para arrasto. Através da análise numérica, observamos a existência de vorticidades que a fuselagem estava gerando sobre a asa, fazendo com que o stall ocorresse de maneira precoce, diminuindo o CL máximo da aeronave. Como solução, foi implementado o uso de wing fences, que aumentou o CL máximo da aeronave, atingindo esse aumento em 11%. Em desempenho, buscou-se uma reestruturação da análise de corrida, de decolagem e de pouso, incluindo o movimento de rotação e derrotação da aeronave, aumentando a precisão da distância de decolagem e de pouso, havendo a possibilidade de aplicação de um sistema de frenagem, no nosso caso, reversor. Nesse ano, a equipe buscou retratar o movimento da aeronave de forma mais precisa para melhor dimensionamento elétrico e de realização da missão. Em decorrência da queda de 2019, durante a primeira tentativa de voo, a equipe buscou otimizar a análise de movimento de curva para se atentar aos limites suportados pela aeronave. O envelope das curvas contribuiu para um aperfeiçoamento e melhor entendimento do movimento das curvas. O aperfeiçoamento de análise de corrida e de decolagem possibilitou desenvolver uma melhor estimativa de carga útil a ser transportada durante a missão. Em relação à estabilidade de controle, inicialmente buscamos estabilidade estática da aeronave para os 3 eixos. Para a estabilidade lateral e direcional, também foi considerado as suas variações em todo o envelope de voo, tanto para o CL quanto para o diedro aeroelástico. As superfícies foram dimensionadas para os seguintes parâmetros: aileron, taxa de rolagem adimensional de pelo menos 0,07, profundor, trimagem da aeronave em todo o envelope de voo, rotação de decolagem de maneira rápida, leme, pouso de vento de través e recuperação de espiral. A trimagem da aeronave foi feita de modo que ela ocorra próxima da velocidade de decolagem sem comandos de profundor para a facilidade da realização da missão. Em relação à estabilidade dinâmica, foi realizado um route lux em todas as condições de voo a fim de entender o comportamento das polos em todas as condições. Também foi realizado o cálculo da resposta em 6 graus de liberdade de cada um dos comandos. Essa resposta mostrou o comportamento da aeronave de maneira precisa a fim de garantir a segurança. Pode-se ver a resposta em degrau do profundor de menos 3 graus, do leme 5 graus e do aileron 2 graus. Em relação à qualidade de voo, como não foi possível realizar voo, foi feita uma análise utilizando a norma. A espiral, apesar da nota em A e C, não é um dos problemas do avião, pois não ficará muito tempo nessa fase, e a norma não é completamente aplicável a aeromodelos, portanto não há risco para o voo. Já em cargas, o levantamento de cargas teve início com a delimitação do envelope de manobra e rajada da aeronave, com base nos inputs fornecidos pelo projeto preliminar. Pela primeira vez, dentro da equipe, foram empregados modelos dinâmicos para obter respostas cinemáticas da aeronave, permitindo melhor avaliar as condições transientes de manobra e rajadas, podendo ver os resultados para manobra corrigida, não corrigida, simétrica, guinada, rolagem e rajada. Com base na modelagem dinâmica, as cargas atuantes por superfícies foram obtidas conforme os requerimentos delimitados pela equipe, e as condições cinemáticas foram impostas em um modelo de malha de vórtices representativos das superfícies sustentadoras da aeronave, para se obter as forças distribuídas ao longo delas, além dos momentos de dobradiças e as forças no comando. O modelo de malha de vórtices foi utilizado para melhor captar os efeitos de uma superfície sobre a outra. Por fim, as forças distribuídas foram integradas, se obtendo os esforços internos solicitantes e as condições mais críticas para o projeto de sistema estrutural. Em relação a estruturas, as análises das regiões de juntas foi implementada esse ano para cumprir os requisitos da competição e para melhor validar a segurança do protótipo pré-construção. Essa nova análise foi um avanço importante para o setor, visto que é essencial para a melhor validação e entendimento da estrutura projetada. Falando sobre a asa, em relação à seção transversal da longarina, escolheu-se a configuração caixão por apresentar custo de confecção baixo e facilidade construtiva. Escolheu-se a fibra de carbono, pois apresentou-se melhor relação de rigidez e massa, usando como critério a deflexão menor que 10% da envergadura. Em relação ao tailboom, foi realizada uma análise de flambagem a fim de garantir a segurança da estrutura contra instabilidades devido ao grande comprimento. Em relação à fuselagem,
O critério utilizado foi a deflexão menor que 1 milímetro, isso determinado para que a interferência na fuselagem nos outros componentes fosse minimizada. Em relação ao material, as chapas utilizadas inicialmente eram de espuma PVC laminadas com fibra de carbono. Contudo, após análise de custos, optou-se por fibra de vidro, que manteve o baixo peso e alta resistência, tendo redução de custo de aproximadamente 87,5%. Com o esquema apresentado, podemos ver as margens de segurança. A menor margem encontra-se na junção entre a empenagem vertical e acoplador. Contudo, existe um travamento mecânico que não foi considerado na análise. Isso gera um alívio de cargas na região colada, fazendo essa margem ser maior do que a apresentada. Em relação à aeroelasticidade, com o modelo estrutural detalhado da asa da aeronave disponível, utilizou-se Nastran para se verificar a presença de instabilidades aeroelásticas sobre a aeronave, utilizando um modelo aerodinâmico e interpolação entre esses dois. Essa tratativa foi utilizada visto a baixa fidelidade dos métodos de seções críticas, sendo possível melhor avaliar o problema perante a elasticidade da estrutura. Os resultados obtidos a serem comentados são de que as instabilidades aerodinâmicas se encontram fora do envelope de voo da aeronave. Do diagrama VG, o amortecimento G torna-se positivo, indicando estabilidade, além da velocidade de mergulho da aeronave. Do diagrama VK, a frequência reduzida K torna-se zero para o modo 1, que instabiliza conforme VG, indicando que a resposta do modo não será oscilatória. Assim, a instabilidade aeroelástica que ocorrerá é a divergência. Porém, reversão de comando se apresentou como um fenômeno crucial para a delimitação do envelope de voo da aeronave dentro das velocidades seguras. Visto que as mudanças estruturais não eram mais possíveis nessa etapa do projeto, outra alternativa foi buscada para solucionar o problema. Assim, o envelope de voo foi redefinido, introduzindo a velocidade de reversão de comando como velocidade a não exceder, que não deve ser excedida durante a operação da aeronave. Entrando no projeto elétrico, esse constitui no dimensionamento dos dispositivos eletrônicos do conjunto motopropulsor, do sistema eletrônico responsável pelo controle de superfície de comando e dos dispositivos de proteção para esses elementos. Como dito anteriormente, o motor utilizado foi o HKI4 4085, escolhido a partir dos parâmetros de entrada, de rotação máxima do motor, hélice, bateria de interesse, tração desejada. O ESC utilizado foi o Tribunus 12130 A, dimensionado a partir dos valores de corrente máxima e o número máximo de células que a bateria do motor suporta. Para o dimensionamento da bateria do motor, utilizou-se a corrente máxima requisitada do motor e o tempo de voo, adicionando uma margem de segurança de 20% que visa cobrir as variações de desempenho ao longo da vida útil da bateria, sendo assim escolhida a bateria 8 mAh 4S, possuindo autonomia de 4 minutos. Em relação aos servos, com os dados de força máxima requerida de cada superfície de comando, foi possível determinar os servos motores ideais a partir de seus torques e correntes máximas nominais. Considerando os 5 servos presentes na aeronave e suas respectivas correntes máximas, juntamente com o tempo de voo, foi possível determinar uma bateria adequada novamente com a margem de 20% de segurança. O projeto de sistemas embarcados foi dividido em 3 etapas: aquisição de dados, horizonte artificial e missão de reconhecimento. Para aquisição de dados, foi escolhido como elemento central do processamento o módulo ESP32, por apresentar até 240 MHz de processamento, o desenvolvimento em Arduino IDE e a possibilidade de divisão de processos em 2 núcleos de processamento. Para os parâmetros que a equipe demonstrou qualquer tipo de dificuldade para obtenção, durante o ano anterior foram estudadas novas abordagens para a otimização. Para o parâmetro WOW, foi definida a utilização de um sensor de distância laser. Para os parâmetros VCAs, foi definida a utilização de um sensor de diferencial de pressão juntamente com um tubo de pitot. Para a aquisição de novos parâmetros AOA e AOS, foi desenvolvida uma peça de suporte para o módulo de acelerômetro e giroscópio, que possibilitasse a medição de ângulos em relação ao vento. Em um dos núcleos são processados parâmetros que exigem menos tempo de microcontrolador. Nos outros são processados dados referentes a GPS, armazenamento do cartão microSD e transmissão de dados para o horizonte artificial. Para reduzir os problemas provenientes de cada sensor, fundiu-se os dados obtidos por sensores com finalidades similares, utilizando o filtro Kalman, uma abordagem estatística de aprimoramento de dados. Para o horizonte artificial foi utilizada a transmissão via rádio dos dados já adquiridos e do vídeo de horizonte real para a estação de solo. Essa é responsável pela recepção e adaptação ao display por meio do software processing, tornando possível a gravação dos movimentos desejados em tempo real em um cartão de microSD. As PCBs do sistema embarcado e da estação de solo foram desenvolvidas no software Eagle, possibilitando a comunicação entre o microcontrolador e todos os sensores utilizados. Foram levados em conta a menor massa e o menor tamanho possível para que fosse possível a fixação da placa na fuselagem. Para a missão de reconhecimento, a equipe optou por desenvolver um código de decodificação QR Code durante o voo. Foi escolhido o computador de placa única Raspberry Pi para a realização de processamento de imagem capturada por uma câmera conectada a ele, com auxílio de bibliotecas em Python responsável pela decodificação. Para caso em que a imagem capturada fosse insuficiente, foi adicionado ao código um algoritmo de aprendizado de máquina. Isso possibilitou o treinamento do software para a possibilidade de alcançar a pontuação mínima de mais de 50% do QR Code, caso a abordagem inicial falhasse.
Sendo assim, apesar da impossibilidade de testes esse ano, nossa equipe conseguiu concluir os objetivos traçados inicialmente, em relação ao aperfeiçoamento das análises, soluções das falhas e dentro do orçamento estipulado. Dessa forma, nossa equipe está confiante com o trabalho realizado em 2020, acreditando na competitividade e performance do projeto realizado. Agradecemos às empresas e patrocinadores que apoiam o projeto Aerodesign. E também um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores da nossa equipe e à nossa universidade. Muito obrigado.